Olá, alunos! Estamos de volta então com nossa segunda aula agora, para a gente continuar a construção do professor.cpp, que vai implementar as três funções que a gente descreveu no professor.h, que é a função cria professor, a função aumenta salário e a função imprime professor. Depois nós vamos utilizar essas três funções aqui no programa principal, no programa main, né, para poder fazer a criação de um professor, imprimir os dados dele, dar um aumento para ele e imprimir novamente esses dados. Então vamos começar aqui com criando um novo professor. O que eu preciso fazer nessa função? Eu preciso nessa função fazer com que os valores que o meu usuário passar para mim, digitando através de um banco de dados, sejam copiados para dentro do professor P. Dessa forma, os dados que forem passados aqui vão ser os dados que vão pertencer ao professor P. Para fazer isso, eu preciso então chamar o ponteiro, né, do professor P. Vamos lembrar que esse ponteiro ele é mostrado assim com esse asterisco, né? Isso mostra aqui que é o ponteiro. Então eu vou colocar lá que esse ponteiro do professor P, ponto chapa, então eu estou dizendo aqui que a chapa do professor P vai ser igual ao valor C que for passado para a minha função aqui como parâmetro. Da mesma forma, para os outros parâmetros. Então, esse N aqui é para passar o nome do professor. Então, na hora que eu escrevo asterisco P.nome, eu estou dizendo que o nome do professor P vai ser igual ao valor de N. Da mesma forma, na hora que eu escrevo asterisco P.num horas aula igual a NHA, eu vou copiar o valor de NHA que for passado para a função para dentro do valor de número de horas aula do professor P. Opa, aqui é ponto e vírgula. Float S é correspondente do salário. Então, vamos lá, asterisco P, ponto salário, vai receber o valor de S. E, por fim, asterisco P, ponto disciplina, vai receber o valor de D. Vamos conferir lá? Disciplina, salário, num horas aula, nome chapa. Disciplina, salário, num horas aula, nome chapa. Nós fizemos os mesmos valores. Nós vamos pegar esses valores aqui e vamos copiar eles para dentro dos dados do professor P. Ok, a segunda agora função que a gente vai implementar é o valor aumento. Eu disse no enunciado da questão que a gente iria pegar esse valor aqui, seria dado em porcento, certo? Então, o que vai acontecer? Se o nosso professor, por exemplo, recebesse um salário de R$100 e tivesse um valor de aumento de 25%, o valor total do salário no final deveria ser de R$125. Então, eu vou criar uma variável aqui, um float aumento, certo? Que vai ser quanto? Vai ser o valor do salário desse professor, salário, vezes o valor do aumento percentual dividido por 100. Dessa forma, eu faço só o valor do aumento em reais. E agora, para realmente poder fazer o professor receber o aumento, eu vou fazer que o salário do professor P vai ser igual ao valor do salário que ele já tinha, mais o valor do aumento. Ok, com isso, o novo salário agora, vamos conferir? Se esse valor do salário fosse R$100 e o valor do aumento fosse 25%, ele ia fazer 25 dividido por 100, né? Vezes 100, a gente teria R$25 de aumento. Somando no salário de R$100 esses R$25, a gente ficaria com o salário agora de R$125. Por fim, nós vamos agora implementar a função imprime professor, que vai imprimir na tela o nome do professor e o salário dele. Então, para isso, a gente vai usar a nossa função printf, né? Nós vamos colocar aqui nome do professor é igual a %S, e S é uma string, que é um conjunto de caracteres, certo? É um vetor de caracteres, e um /n para a gente pular para a próxima linha. E qual que é o conjunto de caracteres que eu quero jogar aqui dentro? O nome do professor. Ok? Assim a gente vai imprimir na tela o nome do professor igual o nome do professor. Esse %S aqui vai ser o valor que vier lá do asterisco P.nome. Da mesma forma, eu quero imprimir o salário dele. Então, vou dar um Ctrl Copy aqui, um Ctrl V. E a gente quer que o salário do professor
vai ser 1% F, porque é um float, né? Salário é um float, do professor P, salário. Dessa forma, vai imprimir na tela o nome do professor e o salário desse professor logo embaixo. Eu poderia imprimir os outros atributos, né, as outras coisas que o professor tem na tela, mas no momento nós vamos imprimir só essas duas. Vou salvar e compilar esse programa para a gente ver se está tudo ok. Ok, foi tudo compilado, não temos nenhum erro. Vamos agora para o nosso programa principal, utilizar esse programa, esse professor.h e professor.cpp. Notem que para poder utilizar isso, eu preciso incluir aqui o professor.h para que a gente possa utilizar essa estrutura de dados no meu programa. Dessa forma, ele puxa aqui o professor.h e o professor.cpp. Então, eu vou começar, gente, criando um professor. Vamos chamar ele de professor Ana, que sou eu, ok? A gente cria o professor Ana. Agora eu preciso de passar criar o nome do professor, o nome da disciplina, etc. E depois chamar aquela função cria professor para a gente poder criar o professor todo. Então vamos começar com o nome. Eu vou criar aqui um char com 100 posições, né? Que vai ser o meu nome. Então char nome com 100 posições. Significa que meu nome pode ter até 100 caracteres. Então nós vamos colocar aqui Ana de Oliveira Rodrigues, ok? Que é meu nome completo. Vou criar um outro char, que é o char da disciplina, também com 100 posições. Então vamos colocar lá algoritmos 2. Tenho que criar um float com o valor do meu salário, que vai valer, vamos colocar lá, R$10.000. Que beleza, hein? Vou criar também um int, número de horas aula, que digamos que eu estou dando 8 horas aula por semana para vocês. E por fim, um int que é a minha chapa, que é igual a 007, licença para matar, ok? A ordem que a gente faz isso não é necessariamente a mesma ordem que a gente utiliza lá na função. Essa ordem aqui ela pode ser qualquer uma, ok? Desde que na hora de passar para a função a gente utilize a ordem correta. Então vamos observar lá qual era a ordem correta que a gente tinha. Professor P, a chapa, o nome, número de horas aula, salário e disciplina. Então vamos lá. Então agora eu vou fazer cria professor e tem que passar, vamos conferir. Cria professor. Primeiro eu tenho que passar um ponteiro para professor. Então quem que é o meu ponteiro para professor? É o Ana. Esse símbolozinho aqui, gente, que é o i comercial, está me dizendo que isso é um ponteiro. Vírgula. Qual que é o próximo que eu tenho que passar lá? C, que é a chapa. Então vamos passar a chapa. Depois, qual que é o próximo que a gente passa? O nome do professor. Então vamos lá. É o meu nome. Vou copiar aqui, gente, só para a gente não ter que ficar mudando de tela o tempo todo. Ctrl Copy. Vou colocar ele aqui em cima e vou botar ele comentado para a gente poder só copiar, depois a gente apaga. Então, coloquei primeiro o ponteiro para o professor, depois o valor da chapa, depois o valor do nome, agora falta o número de horas aula. Então, vou colocar horas aula. Agora tem que colocar o salário e o nome da disciplina. Ok, vamos compilar, ver se está tudo certinho. Beleza. Agora que a gente criou esse professor, vamos imprimir esse professor para a gente ver se vai aparecer na tela os valores do professor Ana. Ok, então apareceu lá nome do professor, Ana de Oliveira Rodrigues, salário do professor, R$10.000. Notem que ficou aqui com um monte de zero, porque a gente não formatou esse float, né? Vamos formatar? Se na hora de imprimir lá no professor.cpp eu falar que esse float tem ponto 2, eu estou dizendo para ele que eu quero só 2 casas decimais. Aí ele já vai imprimir mais bonitinho, vamos conferir? Olha lá, apareceu só com 2 casas decimais o valor do salário, como a gente gostaria. Ok. Voltando então, agora eu quero aumentar o salário do meu professor. Vou passar de novo uma referência para Ana e vou falar que quero que aumente em 25%. Então, coloquei aqui o valor de 25%. Se eu imprimir professor novamente, né? Vou copiar e colar aqui. Ctrl Copy e Ctrl V.
tem que aparecer na tela para a gente agora o novo salário do professor. Então, olha lá, apareceu Ana de Oliveira Rodrigues e o salário. Aqui no meio eu fiz o aumento a salário em 25%, apareceu o nome do professor, Ana de Oliveira Rodrigues, 12.500. Então, aumentou o salário da professora Ana de Oliveira Rodrigues em 12.500. Com isso, chegamos a 10 minutos de aula. Eu vou encerrar aqui a nossa aula 2. Na aula 3, eu continuo com a segunda questão da prova. Um abraço para todos e boa programação!